vamos seguir expondo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós já estamos aí para além da metade da carta. Hoje nós vamos dar sequência à exposição do texto bíblico a partir do capítulo 4, versículo 17. E com a graça de Deus ouvirmos mais uma vez a voz do nosso Senhor por meio do santo texto, que diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não me entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Como disse, não há nada mais próximo do céu, não há nada que nos aproxime mais do céu do que a igreja do Senhor. E geralmente é num ambiente como este, é num ambiente de igreja local que nós temos o privilégio de juntos ouvirmos a sua voz, quando sua palavra, Senhor, é lida, explicada, aplicada corretamente. O Senhor fala ao coração do seu povo, e é o que nós te suplicamos esta manhã. Senhor, que por sua graça e misericórdia, nós possamos ouvir a sua voz mais uma vez como igreja, como seu povo, como aqueles, ó Deus, que ainda como peregrinos, uma embaixada do seu reino na terra, dependem dos comandos do nosso capitão. Dependemos, ó Deus, da sua orientação, da sua direção. Dependemos que o Senhor nos auxilie para que nós consigamos ser a igreja que o Senhor determinou que sejamos. Nos ajuda, saiamos daqui mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo, edificados, transformados, mudados, aperfeiçoados pela sua palavra, para louvor de sua glória. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.
não todos, obviamente, né, mas a maioria de nós que estamos aqui hoje, estamos acompanhando as exposições, né, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, sabemos que nós passamos um bom tempo, no capítulo 1, 2 e 3, falando sobre a grandiosidade do plano de Deus e sobre o nosso papel maravilhoso nesse plano de Deus quanto igreja do Senhor. Vimos que desde a eternidade passada é a vontade de Deus que todas as coisas afetadas pelo pecado, tocadas pelo pecado, corrompidas e comprometidas pelo pecado, sejam restauradas, sejam redimidas, mas mais do que isso, encontrem em Cristo Jesus um ponto de convergência para a reconciliação com Deus Criador, com Deus Pai. Sobretudo o povo, sobretudo a igreja do Senhor Jesus, de tudo que Deus está reconciliando, restaurando, redimindo. Ele escolheu um povo antes da fundação do mundo para que em Cristo Jesus esse povo fosse reconciliado com Ele mesmo. E através deste povo levar os seus propósitos no aqui e agora a cabo. E esse povo é a igreja do Senhor. Então nós vimos isso desde o capítulo 1 até o capítulo 3. Como Deus tem um plano grandioso, maravilhoso, de proporções cósmicas, na verdade, proporções eternas. E você, eu, nós, a igreja de Jesus, estamos inseridos nisso, num papel muito especial. Família de Deus, povo de Deus, templo espiritual, tudo isso para louvor e glória do nome do Senhor, para louvor e glória da graça de Deus. Vimos isso no capítulo 1. Contudo, a partir do capítulo 4, nós começamos a ver que depois deste plano revelado na pessoa bendita de Cristo Jesus, onde Deus está reconciliando consigo mesmo um povo, a sua igreja, aqueles que Ele escolheu para reinar eternamente sobre eles, no aqui e agora Deus está trabalhando na vida deste povo. Ele não só nos escolheu, não só nos predestinou, não só nos salvou, não só nos ressuscitou. Capítulo 2, estávamos mortos, não só nos ressuscitou, Ele não só nos trouxe para perto. Capítulo 2, a parte final do capítulo, e capítulo 3, Ele não só nos chamou para perto, Ele não só nos fez povo seu, mas Ele também está trabalhando neste povo e esperando que este povo corresponda tudo aquilo que Ele está fazendo por meio de Cristo Jesus. O que vimos no capítulo 4, no versículo 1, que é o início dessa sessão mais prática, ele diz o seguinte: por isso tudo, esse plano maravilhoso, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação de vocês. Em outras palavras, salvei, libertei, transformei, ressuscitei, reconciliei, eu fiz de vocês o meu povo, mas vocês têm que viver de maneira compatível com isso. Não adianta dizer-me, falar de mim mesmo, igreja, se eu não vivo de acordo com o que igreja é. Não adianta colocar no Instagram ou expor, né, de maneira pública, quem quer que seja, que eu faço parte do povo glorioso do Senhor, da igreja de Jesus Cristo, se a minha vida não é compatível com essa realidade, com essa grandiosidade do plano de Deus de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, inclusive um povo reconciliado. E aí nós estamos aqui, a partir do capítulo 4, vendo o que Deus espera deste povo, o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim. Primeira coisa que nós vimos aqui do versículo 1 ao versículo 6, deste capítulo 4, é que Deus deseja que este povo salvo por meio de Cristo, reconciliado por meio de Cristo, restaurado por meio de Cristo, ressuscitado por meio de Cristo, esse povo viva em unidade.
Amém? Já está bem? Poxa, chorei ali. Estava preocupado. Meu Deus, como é que eu vou ficar sem minha esposa, Senhor? Tá bem? Então, assim, o que Deus quer desse povo? Primeira coisa, a gente viu. Vou até pregar mais feliz agora, estou me soltando. Unidade. Amém? Qual é a proposta do grande plano de Deus? Não é reconciliar? Como que um povo reconciliado não vai viver unido? Entende? Primeiro, unidade. Segunda coisa que nós vimos, a partir do versículo 7 até o versículo 16, é que este povo que deve viver em unidade, como um corpo de muitos membros, precisa progredir, crescer, amadurecer, evoluir. A igreja de Jesus não pode estar atrofiada, pois é o corpo daquele que o cabeça é o próprio Senhor. Amém? Então, esse corpo unido, unificado, precisa progredir, crescer, avançar, e você, como membro do corpo de Cristo, não tem o direito de permanecer na estatura que está. Você precisa crescer, evoluir, progredir na fé. Precisamos alcançar juntos a estatura do próprio Cristo. Mas depois de pedir por unidade, depois de pedir por maturidade, progresso, crescimento, agora ele vai pedir por pureza. Porque a igreja de Jesus é santa. Então tá vendo como que é como se fosse uma escada, onde primeiro no capítulo 1, 2 e 3 a gente fala do grande plano de Deus, onde nos reconcilia com ele mesmo, nos fazendo corpo de Cristo. Depois ele pede para esse corpo viver em unidade, que é uma coisa lógica para um corpo, né? Um membro fora do corpo nada mais é do que um membro amputado. Depois que ele fala sobre unidade, ele fala sobre amadurecimento, crescimento e progresso. E ele vai concluir essa sessão aqui falando sobre a necessidade desse corpo unido e que está amadurecendo ser santo. Sede santos, assim como ele é. É o apelo da Escritura. Então, aqui nessa sessão, nesse bloco que nós lemos, a partir do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 2, é um apelo do apóstolo Paulo para que nós vivamos em santidade, que também está extremamente de acordo, é extremamente compatível com aquilo que nós fomos feitos em Cristo Jesus. Amém? E na primeira parte da sessão, do versículo 17 ao versículo 19, ele vai começar a falar sobre santidade do começo. Olha para mim que isso é importante. Como que nós falamos de santidade? Pureza na igreja. Tem um lugar de onde nós devemos começar. E esse lugar não é o comportamento da igreja. Amém? Porque quando nós falamos de comportamento, antes de falarmos do que está aqui nesses versículos que vamos ler, 17, 18 e 19, nós estamos atacando o externo. E você já está careca, você não, eu sim, careca de saber que o nosso problema nunca foi externo, em primeiro momento. O seu problema, o meu problema, o nosso problema não é um problema externo, não é um problema pragmático, não são as nossas ações, a nossa conduta, a nossa maneira de nos comportarmos. Pelo contrário, isso é um fruto daquilo que realmente é a questão. E qual é a questão, Wesley? A questão, antes de tudo, é a sua natureza. É aquilo que essencialmente todo ser humano é. Nós somos pecadores. E aí, nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo vai falar dos nossos problemas a partir daquelas esferas que são intangíveis, do homem interior, daquilo que foi maculado pelo pecado e é de onde brota todas as coisas. Vai falar da mente, vai falar dos pensamentos, vai falar do homem interior, vai falar do coração, que é de onde procedem as saídas da vida, de acordo com Provérbios. Então vamos dar uma lida aqui para a gente entender melhor isso. E ele começa dizendo, isto, portanto, aqui é como se ele estivesse fechando essa sessão de 3 blocos ali, unidade,
maturidade e agora pureza, santidade da igreja. Portanto, digo e no Senhor, e agora ele coloca o Senhor no meio, não que o Senhor não estivesse, mas agora ele fala, estou falando no Senhor, hein? Ele traz um aspecto de solenidade no que ele vai falar, por quê? Porque o que ele vai falar agora precisa ser considerado. E por isso que ele vai falar no Senhor, a fim de que nós prestemos atenção no que ele vai dizer. No Senhor testifico, afirmo, não vivam mais como os gentios. Gentios é uma palavra, né, uma expressão que ele tira ali do contexto judaico que separa aqueles que são de fora da aliança dos judeus que estão dentro da aliança que Deus fez com o seu povo, com o povo hebreu. É óbvio que hoje, para a gente, a linguagem mais prática é o ímpio, né? O ímpio. A gente não chama o cara lá de fora de ímpio. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, só que ele está usando um termo que era mais comum para aquela época, chamando aquele cara que está de fora da aliança com Deus por meio de Cristo de gentil. E ele, olha o apelo dele. Eu estou pedindo a vocês, não vivam mais como povo da pista. Na minha versão, traduzir agora. Não vivam mais como o povo lá de fora, não vivam mais como ímpio, não vivam mais como incrédulo, não vivam mais como aqueles que estão longe da aliança com Deus, que é feita única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer como esse povo vive. Ele vai caracterizar o ímpio, o gentio, e mostrar para nós que antes de começar no comportamento, começa no pensamento. Antes de começar no comportamento, começa nas intenções. Antes de começar no comportamento, começa nos desejos, nas vontades, nas paixões, começa no coração. Então, tudo aquilo que fazemos, toda a nossa maneira de viver parte daquilo que o nosso homem interior proporciona. Então, o apelo dele é: não vivam mais como esse povo lá de fora, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E a ideia para a palavra vaidade aqui é a mesma de Eclesiastes, né? Quem já teve a oportunidade de ler o livro de Eclesiastes, estudar o livro de Eclesiastes, ou, por exemplo, estava com a gente lá atrás, quando a gente fez uma série inteira no livro de Eclesiastes aqui, sabe quando o pregador, né, fala sobre vaidade, ele está falando sobre aquilo que não faz e não traz sentido para a vida. É quando nós vivemos a vida debaixo do sol, e aí aqui a gente precisa dividir exatamente isso. O que é a vida debaixo do sol? A vida debaixo do sol é a vida que não considera Deus. Amém? Então, os pensamentos vaidosos são os pensamentos que não levam Deus em conta. E por isso que são vaidade. Por quê? Porque aquilo que é feito à parte de Deus não traz sentido para a vida do homem que foi feito para a glória dele. Então, o ímpio vive assim, que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. E o que ele quer dizer com entendimento obscurecido? Ele não quer dizer aqui que essa galera não entende nada. Ele está querendo dizer que essa galera entende de maneira equivocada. É como se eles não conseguissem ver a verdade por causa de uma nuvem escura que impede deles verem a verdade de Deus com clareza. Ele vai falar sobre ignorância também, e falarei sobre isso também. Mas já tenha em mente que ele não está falando de uma pessoa que não entende de rede social. Entendimento obscurecido aqui não é uma pessoa que não entende de tecnologia, não é uma pessoa que não tem bons argumentos para ficar na arena pública discutindo sobre todos esses temas extremamente relevantes como Vinícius Júnior e Virgínia. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que o entendimento obscurecido do ímpio, do gentil, do cara que está lá fora, é obscurecido pelo que vem depois. Olha o que vem depois. Separados da vida que Deus concede. Por que os homens têm o seu entendimento obscurecidos? Porque eles estão longe da vida que Deus concede, e essa vida é a vida espiritual. Todos os homens nasceram mortos em ofensas e pecados, longe de Deus, não tem vitalidade, não tem vida em si mesmos, a não ser que aquele que é a própria vida nos vivifique, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em outras palavras, esses homens estão mortos em suas ofensas, em seus pecados. O Uber parou ali para falar comigo. Então,
O que Paulo está dizendo, e eu quero que você acompanhe esse raciocínio comigo, é que antes de falar de ações, de práticas, da maneira como a gente vive, ele está mostrando que tudo começa aqui e aqui. Que antes de nós falarmos de comportamento propriamente dito, isso aqui é para você evangelizar em 2026, hein? Em nome de Jesus, amém? Você vai ter que parar com alguém para falar que os problemas externos partem do coração. Partem da mente obscurecida, partem dos pensamentos vaidosos, das nossas próprias formulações mentais, e é dali que vai surgindo todo tipo de problema na vida do homem. Por quê? Porque esses homens estão longe, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive. De novo, ignorância aqui não é o cara que não sabe de nada, tem muito filósofo, tem muito teólogo, tem muito cientista, tem muito historiador, tem muita gente que sabe muito sobre a vida, mas não sabe nada sobre Deus. Esse é o ignorante, de acordo com o texto de Paulo. O que importa de verdade não é o que você conhece sobre essa vida propriamente dita. O que importa, no fim das contas, o que não te faz um ignorante diante do Senhor é o quanto nós o conhecemos, ou o que nós conhecemos deste Deus. Nós precisamos entender isso aqui, porque se nós não compreendermos que o problema não está nas nossas ações e no nosso, na nossa maneira de viver, no nosso comportamento, em primeiro lugar não é isso, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Então o problema das pessoas que estão ao nosso redor é esse aqui. Por causa da velha natureza, seus pensamentos são vaidosos, seu entendimento é obscurecido, eles estão afastados da vida que Deus concede, eles são ignorantes em relação à verdade de Deus, aquilo que Deus é, tendo se tornado insensíveis. E aí quando uma pessoa se coloca nesse lugar, ou está nesse lugar naturalmente, de ignorância espiritual, que não conhece o Senhor e nem busca conhecê-lo, tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Agora que ele vai começar a falar de práticas. Depois de ter falado sobre pensamentos, entendimento, sobre ideias, depois de falar sobre aquilo que é intangível, que está dentro, está no homem interior, agora ele vai falar o resultado disso tudo, ele vai começar. Então, um homem que está nessa condição, naturalmente, ele se entrega a práticas inapropriadas. Ele se entrega a práticas que não louvam ao Senhor, que não glorificam ao Senhor. E aqui, para a gente andar com o texto, eu quero muito que você que me ouve esta manhã tenha isso em mente. Você precisa cuidar do seu coração. E aqui, com cuidado, eu não estou falando que você tenha a capacidade de mudá-lo. Com cuidado, eu estou falando de observá-lo, de tudo que se deve guardar. Guarde o seu. Ele não está falando para converter o coração, ele está falando para olhar o coração de perto, para olhar os pensamentos, para olhar o entendimento, para olhar as formulações que você tem feito dentro de si próprio, para ver para onde a sua vida está indo, para onde você está caminhando, a que tipo de prática você está se entregando, uma vez que tudo isso parte do seu próprio coração. E é muito possível que, se você for muito honesto, de repente você caia na real e confesse para si mesmo: eu acho que nem crente sou. Uma vez que os meus pensamentos são vaidosos, o meu entendimento é obscurecido e eu sou ignorante em relação à verdade de Deus. E por isso tenho me entregado a todo tipo de impureza. Aqui no versículo 19, essa ideia de se entregar à libertinagem e cometer todo tipo de impureza está muito relacionada ao aspecto sexual. Mas o aspecto sexual é só uma área da vida do homem onde nós demonstramos essa obscuridade que nos impede de enxergar corretamente a verdade de Deus, que molda a vida do homem, que transforma a vida do homem e faz o homem se comportar de maneira adequada. Então, antes de consertar a maneira como você vive, o Espírito Santo precisa consertar a maneira como você pensa. Antes de corrigir a maneira como você se comporta, o Espírito de Deus precisa corrigir a maneira como você enxerga as coisas. E é uma loucura, né? Porque às vezes você senta com um crente convicto e tu tá olhando para a direita pelo Espírito, o bicho está olhando para a esquerda e tu fala: caraca, não é possível que é o mesmo Espírito que está guiando nós.
Não é possível que eu entenda essa verdade objetiva, absoluta da Escritura, desta forma, e você acha que isso aqui é uma coisa que pode ser relativizada. Não é possível. É possível sim. Só que não onde nós temos dois crentes coexistindo na mesma esfera, na esfera do reino de Deus. Na verdade, a verdade absoluta, e a gente vai passar para ela agora no próximo texto, ela é a nossa baliza, ela é o nosso critério. A verdade ainda é absoluta, porque ela é uma pessoa. Cristo Jesus, o nosso Senhor, está revelado no Evangelho de Deus. Então, estranhe para qual direção você está olhando, porque muito provavelmente, sendo honesto consigo mesmo, você pode chegar à conclusão, cara, tem alguma coisa errada aqui, ou eu estou muito na carne, ou eu preciso ser transformado. Preciso ser mudado, preciso ser convertido de fato. Então, até o versículo 19, é isso que o apóstolo Paulo expõe para a gente, introduzindo a ideia da santificação, da pureza. A pureza não começa por comportamento. A pureza não começa por aquilo que os homens fazem. A pureza da igreja, a purificação da igreja, a santificação da igreja não começa com uma lista de regras onde eu digo para você faz isso, não faz aquilo. Não começa assim. Começa falando de pensamento, coração, entendimento, homem interior, natureza pecaminosa. Se nós atacarmos a natureza pecaminosa com o evangelho, as outras coisas vão mudando naturalmente, porque do mesmo jeito que uma árvore má não pode produzir frutos bons, uma árvore boa, um coração regenerado, uma mente desobscurecida pelo evangelho, olhos abertos para ver a verdade, não vão nos fazer tropeçar naquilo que desagrada ao nosso Deus, o nosso Senhor. E olha o que ele diz no versículo 20 e 21. Se por um lado os gentios, os ímpios, têm esse pensamento vaidoso, esse entendimento obscurecido, essa ignorância acerca da pessoa de Deus, a ponto de viverem uma vida libertina, versículo 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. É por isso que eu coloco a salvação de quem não anda corretamente em xeque. É por isso aqui, se é que de fato ouviram falar dele. Porque quando você ouve falar de Jesus, você não ouve falar de um rapaz bonzinho que deu comida para os pobres no período que peregrinou nesta terra. Falando do bíblico, o Cristo do Evangelho. Quando você ouve falar de Jesus, aprende de Jesus, você não ouve falar sobre um revolucionário social que abalou a Palestina, como se aquilo fosse um fim em si mesmo, né? Uma questão puramente política, não. Quando você ouve falar do Jesus do Evangelho, você ouve falar daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a semente da mulher que pisa a cabeça da serpente. Quando você olha para 1 de João, e João vai falar sobre a obra do Cristo, ele vai dizer, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e no contexto as obras são os pecados que os homens continuam sustentando. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que ninguém que tenha conhecido Cristo do Evangelho genuíno continua vivendo uma vida desgraçada. Pelo menos não de propósito, sem guerrear contra os seus impulsos. Vocês já também estão cansados, né? Cansado, eu acho que está todo mundo. Careca só eu e mais uns dois. Então, vamos usar o cansado. Estão cansados de saber que você vai continuar pecando, que você ainda está num corpo que está sujeito às inclinações da carne, mas um crente genuíno, que parou de pensar de maneira vaidosa, que teve sua mente desobstruída, desobscurecida, que a ignorância acerca da verdade de Deus foi dissipada pela verdade que ele viu e encontrou. Esse cara vai fazer guerra a essas práticas pecaminosas que naturalmente não deixam uma igreja ser pura como deveria ser. Então não venha falar comigo sobre conversão genuína, até que a gente consiga falar sobre essa mudança de coração que, consequentemente, nos ajuda a andar na verdade. Porque não foi assim que nós aprendemos de Cristo, nós aprendemos que Cristo liberta o homem do pecado. Nós aprendemos que Cristo transforma o coração do homem.
Nós aprendemos que Cristo é aquele que salva o homem pecador da escravidão desta inclinação pecaminosa que todos nós outrora estávamos sujeitos, mas que agora libertos podemos dizer ao pecado não pelo poder do Espírito e pela graça de Deus. Então perceba como o texto vai avançando. Ele fala de pensamentos, de entendimento, de ignorância. Ele fala do homem interior e diz, vocês aprenderam diferente disso. Vocês são crentes, cara. Vocês ouviram o evangelho. Vocês ouviram que Cristo veio libertar vocês. Veio libertar vocês. E aí no versículo 22, ele fala abertamente sobre o que nós devemos fazer. Versículo 22, ele diz, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha. Olha aqui para mim, irmão. Esse é porque a versão aqui, né? É a versão que eu mais gosto, mas esse deixar de lado a velha natureza, em outra versão aparece se despojar. Se despojar. E a palavra que aparece para se despojar, nada mais é do que se despir, como você pegando uma roupa de sobre si e abrindo mão dela, tirando de sobre si essa roupa, se despindo desta roupa. E aqui fala sobre a sua, a minha, a nossa responsabilidade com relação ao pecado na nossa vida. Você precisa fazer a sua parte para tirar essa roupa suja de cima de si. Já não foi liberto? Já não foi mudado? O coração já não foi transformado? A corrente que te escravizava, essa disposição caída, já não foi partida? Cristo Jesus já não te deu liberdade? Mais do que liberdade, Ele também nos deu uma armadura. Vamos ver isso daqui a pouco nessa mesma carta. Que nós podemos nos revestir no Senhor e na força do seu poder. Podemos buscar no Senhor todo tipo de auxílio, todo tipo de recurso. Você pode buscar no Senhor o suficiente para guerrear, para ir para o pau contra o pecado. A velha natureza nada mais é do que aquela roupa encardida, suja, que estava sobre nós e nós não tínhamos mais nada para vestir. A velha natureza é aquela vestimenta que, como mendigos à beira do caminho, não podíamos nos desfazer dela porque era a única coisa que tínhamos. E como acontece com alguns em situação de rua, às vezes a roupa se confunde com a pele porque já está tanto tempo ali, não troca e é quase que uma coisa natural. Mas alguém passou na minha e na sua calçada da miséria. Nos deu um banho, não com água, mas com seu próprio sangue. Nos lavou, nos limpou, nos purificou e ainda te deu uma roupa de pele, de animal. Lembra do Gênesis, capítulo 3? Quando Adão e Eva tentam ali de maneira paliativa costurar, coser aventais de folha, e a vida do ser humano sem Deus é assim. A gente vai tentando encontrar paliativo que com o tempo vai se deteriorando. É ou não? Com o tempo as folhas de figueira vão se desfazendo, mas Deus providencialmente mata um animal. Matou. Não tem como não ter matado. Tirou pele de onde? Poderia tirar do nada, mas creio que não. Estou com aqueles que pensam que foi a primeira vez que alguém morreu no lugar de um outro alguém. E aí o próprio Deus ali no Éden pega uma roupa feita de pele de animal. Deus, o primeiro costureiro da história. E veste Adão e Eva para que a sua nudez e a sua miséria, a sua vergonha fosse coberta graciosamente. E o apelo do evangelho é isso, cara, se desfaz disso, cara. Joga essa roupa fora, mas nós ainda mesmo depois de revestidos de Cristo, depois de termos recebido de Cristo Jesus uma roupa nova. Por que eu estou falando de roupa aqui, meu? Eu estou falando dessa vida que a gente vive, sabe? As práticas antigas, a roupa velha, as práticas novas, tem tanta coisa nova para fazer no lugar dessas coisas que você fazia. Deixa eu te dizer uma coisa, tem outra forma de viver, irmão. E essa outra forma de viver nos é propiciada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem outro jeito de responder. Não vou falar dos aspectos práticos que vai aparecer no texto. Mas tem outra forma de viver, tem outra roupa para colocar. Você pode se apresentar de um outro jeito. O apelo do texto é que nós
com a graça de Deus, com a força do Espírito, abramos mão dessa roupagem que já não serve mais, irmão. A velha natureza precisa ser jogada fora, nós precisamos deixá-la de lado, nós precisamos nos despir, como quem joga uma roupa velha fora da velha natureza. Você precisa fazer força. Alguns comentaristas dizem, sobretudo, que aqui está o equilíbrio da balança, porque Paulo, o pregador da graça, ele também fala sobre responsabilidade humana. É um ledo engano de alguém achar que Paulo é um libertino, um pregador da graça barata. Pelo contrário, Paulo, que diz que não são obras que salvam o homem, diz, cara, tira isso da sua vida, tira essa roupa velha. Vai se despir dessas coisas, porque isso não faz mais parte da sua realidade nova. Vai mudar. Vai mudar. E aí, depois que a gente abre mão do que é velho, do que é um problema para nós, da velha natureza, depois que a gente tira isso de sobre nós, diz o versículo 23, que nós devemos nos deixar renovar no espírito do entendimento, né? E aí eu lembro de Paulo falando também aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis a este mundo. Está vendo que Paulo está falando quase a mesma coisa? Aqui ele diz assim, ó, não andem como os gentios andam. Lá no Romanos 12, 2, Paulo diz assim, ó, não vos conformeis a esse mundo. Dá no mesmo, são só palavras diferentes. Mas transformai-vos, segundo a renovação da vossa... Então tudo começa aqui. Tudo começa no homem interior. E alguém disse um dia, eu concordo plenamente, discipular quem Jesus não converteu é pedir para morrer. Não dá. Não dá. Se o coração não tiver mudado, se as afeições não tiverem mudado, se a maneira de pensar, entender, sentir, se relacionar intimamente com Deus, Criador de todas as coisas, não tiver mudado. E qual é o nosso dever? Nosso dever é esse aqui, irmão. Nos deixarmos renovar no espírito do entendimento de vocês, no nosso entendimento. E nos revestirmos da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, isso aqui é uma força que tem que fazer mesmo, né? E eu quero traduzir isso para ficar bem prático para vocês, né? Se por um lado, se despir da velha natureza é abandonar a velha vida, as velhas práticas, e esse é o chamado do Evangelho, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, é isso aqui. Jogar fora, se despir da velha vida, é negar a si mesmo, é isso aqui. O que seria ser renovado e se revestir da nova natureza? Se por um lado a gente abandona a velha vida, agora, em Cristo Jesus, a gente abraça uma vida nova. E essa vida nova é o próprio Cristo. Eu tenho a palavra de Deus para o ano de 2026 e para o resto da tua vida. Porque vocês já aprenderam que esse negócio de ano assim ajuda pra caramba, mas para o resto da sua vida, irmão, vai buscar Jesus, que é a nova natureza encarnada. Vai se encher do Espírito Santo de Deus, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar. Abre mão dessas coisas irrelevantes, insignificantes, que têm nutrido a sua mente, que têm nutrido o seu coração, e vai buscar Jesus, vai se revestir dele, vai se encher dele, vai se conformar à imagem dele. Vai para dentro de Jesus, irmão. Ah, Wesley, qual é o segredo para ficar de pé? Não tem. Não tem segredo. A Bíblia já falou claramente. Andai no Espírito, de maneira nenhuma cumprireis a vontade da carne. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E o que é andar no Espírito, senão crescer em intimidade com aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador? Então, se revestir de Jesus, ou da nova natureza, nada mais é do que se revestir de Cristo. Se a velha natureza está caracterizada na pessoa de Adão, a nova natureza está caracterizada na pessoa de Cristo. E se você quiser progredir, avançar e ser puro, um membro puro da igreja de Deus, você precisa abandonar Adão e se enrolar com Jesus. Amém? Amém. E aí o que ele vai fazer agora para a gente começar a encerrar? A partir do versículo 25. Ele vai começar a falar sobre como isso se dá na prática. Na prática. Ele vai nos exortar à pureza, à santidade
dando nome aos bois. Que a gente tem dificuldade com isso, né? Tem ou não tem? Já estava conversando com uma pessoa, né? Batendo papo, trocando uma ideia. A pessoa falou, né? A pessoa falou para mim: ah, pastor, isso é o meu pecado. Eu falei: não, eu sei. Mas qual é o nome desse pecado? A pessoa falou: não, é o pecado do meu coração. Eu falei: tá, ele veio daí, ele veio do seu coração. Mas agora eu quero saber, eu quero que você fale, verbalize o que você fez. Aí a pessoa falou o que ela fez. Eu falei: pronto. Agora você sabe que isso que você fez deve ser uma manga dessa blusa suja que já deveria ter saído do teu corpo. Pegou? Essa velha natureza, essa velha vestimenta, ela é composta por várias partes, né? Tem manga, tem botão, tem isso, tem aquilo, tem gola. E aí você tem que escolher, irmão. Aí tem gente que melhora na manga, tira a manga, mas continua com a parte do corpo. Nós somos chamados a tirar tudo de cima de nós. E quando a gente sabe o que tem que tirar, dar nome aos bois é importante por isso. Porque essa ideia, na verdade, eu conheço muitas pessoas que já se habituaram a confessar pecado, mas confessam de maneira genérica, superficial. Não, eu sei que eu sou um pecador. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas você quer mudar de verdade? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira. A mentira, pô. Mentira, pô. Wesley, como é que eu vou deixar de ser um mentiroso? Assumindo que você é um mentiroso. E quando o texto fala de mentira, Paulo só não fala daquela informação falsa. Ele fala de todo tipo de fraude. Todo tipo de engano que procede de nós. Cara, você precisa olhar no espelho e se assumir, maluco. Eu tenho dificuldade de andar na verdade. Eu tenho dificuldade de falar a verdade. Tenho dificuldade de me envolver com verdade, de me relacionar com verdade. De olhar no olho, doa quem doer, e seja esse mesmo eu, o que vai sofrer mais com tudo isso e dizer o que tem que ser dito, viver da maneira que tem que ser vivida, na verdade. Então, quando Paulo começa aqui nessa sessão da nome aos bois, ele está nos ensinando que nomear os nossos pecados é o melhor caminho para a gente entender o que a gente deve fazer. Então, mentiroso tem que fazer o quê, irmão? Mentiroso. Continua deixando a mentira, que cada um fale a verdade para o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Isso aqui é forte. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. O que o Paulo quer dizer com isso? Primeira coisa que ele quer dizer, não é pecado se irar. Amém? Deus se ira. Na verdade, Deus é, na maioria das vezes, um Deus irado. Só que, de maneira plena, ele é ira, ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia, ele é graça, ele é tudo isso. E aí, quando nós nos iramos do jeito que Deus se ira, de maneira justa, correta, coerente com a justiça, a ira não é um pecado. Se irá contra o mal, se irá contra a perversidade, se irá contra o pecado e os frutos, os efeitos da queda no mundo, sabe? Não é. Mas o que a gente não pode é fazer da ira um companheiro de travesseiro. E por que disso, Wesley? Porque é onde o diabo acha a vez. Não deem lugar ao diabo aqui, quer dizer que o diabo fica olhando, né? Até onde você vai nutrir esse sentimento contra determinada situação ou determinada pessoa, e daqui a pouco vai virando no seu coração uma outra coisa. Uma amargura vaidosa. Vai virando dentro do seu coração um sentimento de justiça própria. Você acha que tem direitos sobre a vida do outro, sobre determinadas circunstâncias. Por que ele fala, cara, elimina logo a ira? Porque a ira, para quem é como nós, limitados pecadores, ela não pode ficar muito tempo no nosso coração, porque ela vira outra coisa rápido. Então tem uma palavra de Deus para você que se ira, vai resolver logo esse negócio. Né? E para quem se ira muito, que bom que a gente está no verão, que o sol desce mais devagar, né? Às 7 horas o sol ainda está lá, então tem mais tempo para ficar irado, mas não deixa escurecer. Em outras palavras, é o nosso dever, está no texto. Que você não repreende o diabo fazendo oração, dando 3 voltas, você não repreende o diabo aqui com campanha.
Aqui você repreende o diabo pedindo o Espírito Santo de Deus, apazigua o meu coração. E eu entrego essa situação nas tuas mãos. Amém? Se for uma pessoa, né? Eu até entendo que tem casos que você não pode ligar na hora e não pode resolver na hora por sabedoria. Mas vai o mais rápido possível, irmão. Chama, manda uma mensagem. Mas o que vai ser? Deus o sabe. Ora, pede ao Senhor sabedoria para que Deus promova uma oportunidade. Eu oro muito assim, Senhor, promove uma oportunidade para eu trocar essa ideia aqui que é constrangedora. Me ajuda aqui porque o negócio não vai ficar legal. Não quero piorar a situação, né? Mas a essa altura, quando você ora por isso, o Espírito de Deus já está trabalhando no seu coração e você, ao invés de dormir com a ira, vai dormir com a sua esposa, com o seu esposo. Às vezes com ninguém, porque tem gente que não tem ninguém para dormir junto. Então, tá vendo como é que ele está dando nome aos bois? 28. Aquele que roubava, não roube. Não, ele só é uma vítima da sociedade. Estou politizando não, tá? Estou falando só das ignorâncias que a gente ouve por aí. Cara, é ladrão. Roubou, pegou o que não deveria pegar. Se apropriou indevidamente daquilo que não era seu, é ladrão. Quem roubava não roube mais. E é mó legal, né? Que aqui ele não só fala do que a gente tem que deixar de fazer, mas ele também coloca algumas coisas positivas aqui, né? Não mente não. Por quê? Porque vocês são membros do mesmo corpo, cara. Se você prejudicar o outro, está prejudicando você mesmo, né? Não fica irado para sempre não. Por quê? Porque o diabo vai achar lugar no meio disso aí, vai pegar essa raiz de amargura e vai envenenar seu coração. Quem roubava, não roube mais. Por quê? Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Tá vendo? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Por muito tempo pensei que isso aqui fosse só palavrão, mas não é. Na verdade, o contexto vai dizer o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade. Esse conforme a necessidade me pegou muito. Me pegou muito. Por quê? Porque às vezes tu quer falar quando nem é necessário. Ninguém pediu tua opinião. Ninguém te perguntou nada. E tu, quando houver necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. O que Paulo quer falar com palavra suja aqui? A palavra grega que aparece aqui no texto fala daquilo que não é bom para consumo, daquilo que está se deteriorando ou apodrecendo. Uma fruta apodrecida, uma carne apodrecida, um alimento apodrecido, você tem coragem de botar na mesa uma comida podre para alguém comer? Então por que de vez em quando nós falamos coisas podres que acabam prejudicando o outro ao invés de edificar? O que Paulo está dizendo é o que o Tiago já disse: cuidado com a língua, cara. Cuidado com o que fala, cuidado como fala. Cuidado com o veneno nas palavras disfarçadas de bondade. Vai edificar. Aqui está a métrica, ó. A métrica está aqui. Quando tiver necessidade, se não for necessário, vai transmitir graça. Vai edificar alguém. Né? Falando de Flamengo, se edifica. Só traz tormento para o nosso meio. Vasco nem meu Deus. Gente, nome aos bois. Nome aos bois. Chega de mentira, chega de ira demasiada, chega de roubo, chega de falar o que não deve, cara. Chega de falar o que não deve. Isso vai purificando a igreja. A igreja vai sendo purificada. Mas tá, tudo bem, mas não é sobre você, é sobre o corpo de Cristo, que é unido, que está crescendo e que está sendo purificado, aperfeiçoado para a glória de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí fica a dúvida, né? Meu Deus, o que é não entristecer o Espírito? Tudo isso que está no contexto. Você acha que o Espírito fica feliz de te ver mentindo? Você acha que o Espírito fica feliz de te ver roubando? Falando que não deve? Irado à toa, a troco de nada? O Espírito de Deus dentro de você vai se entristecendo porque você está vivendo de maneira incompatível com a sua vocação.
E é mó louco, né? Hoje na EBD aqui, no nosso estudo, a gente estava falando sobre nos indispormos com pessoas por causa do evangelho, e é mó loucura porque a gente chegou à conclusão que às vezes a gente não se indispõe com algumas pessoas porque a gente quer ficar bem com todo mundo, né? A gente quer ficar bem com todo mundo. Mas é mó doido, né? Que a gente quer ficar bem com todo mundo, mas o Espírito de Deus que habita no nosso coração não passa por essa nossa avaliação. Será que se nós pensarmos se o Espírito de Deus vai se agradar das nossas ações, a nossa vida vai mudar ou não? Você já parou para pensar nas suas ações antes mesmo de cometê-las, antes mesmo de fazê-las, se o Espírito de Deus vai se agradar com aquilo ali? Nós não somos o filho amado do capítulo 3 de Mateus e nem da música da Laura. Nós não somos. Aquele filho amado é Jesus. Eis o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Deus falou de Jesus. Nós não somos, mas nós estamos nos conformando à imagem de Jesus Cristo. E ao passo que o próprio Cristo sempre foi do agrado do Pai, Deus lhe chamou para agradá-lo também. De modo que quando nós nos comportamos de maneira equivocada, entristecemos o Espírito, que é o Espírito do Deus Pai, que deveríamos agradar. Amém? Então pense no Espírito de Deus quando você for agir. Se ele vai se entristecer ou vai se alegrar. Que não haja no meio de vocês aquele largo freio, vai falando tudo ao mesmo tempo. Amargura, indignação, ira. Aí parece uma contradição, né? Porque lá no versículo 26 ele falou que pode irar sem se pecar. Aqui ele falou para não ter ira, né? O que ele está falando, irmão? Não é contradição. Ele está dizendo que existe um tipo de ira que edifica, que é boa, que é justa, e um tipo de ira que é pecaminosa. Gritaria, né? Isso aqui é para mim, eu grito mesmo. Chego no escritório da empresa, por exemplo, né? O pessoal já até sabe. Quando eu chego lá, já chego berrando lá da porta, lá da entrada, né? E quando eu não chego fazendo isso, o pessoal pergunta o que foi, né? Mas não é dessa gritaria que eu estou falando. Eu estou falando sobre briga. Imagina no nosso meio, irmão, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Uma gritaria pecaminosa a ponto de nós nos ofendermos, de nós nos xingarmos, de nós ofendermos uns aos outros. Aí você pensa, Wesley, isso dentro da igreja? Bota uns vídeos no YouTube aí sobre assembleia de igreja para tu ver. Ainda bem que na nossa assembleia nunca teve, né? Qualquer coisa eu boto logo a Luane para pegar alguém. Parou com o boxe, Luane? Mas brincadeiras à parte, irmão, essa ira que é alimentada no coração de maneira pecaminosa pode me levar a olhar para o meu irmão como um objeto de ofensa. E ao invés de nós termos um ambiente de edificação, nós temos um ambiente de gritaria, de destemperança, falta de domínio próprio no seio da igreja do Senhor. Blasfêmia, bem como qualquer maldade. Em outras palavras, ele conclui esse momento aqui dizendo assim, ó, gente, tira tudo isso de ruim do meio de vocês. Vocês são a igreja de Jesus. Vocês são o povo de Deus. Vocês são a comunidade da fé. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o templo espiritual de Deus. Vocês são o rebanho santo daquele que é o sumo pastor da igreja. Vocês são tudo isso, lavados, redimidos, transformados, mudados. Vocês são luz do mundo, sal da terra, luzeiro para os homens que andam em trevas. Se aqui no nosso meio não tiver pureza, onde haverá? A igreja é, irmãos, aquilo que mais se aproxima do céu na terra. E tem igrejas locais que mais parecem com o inferno do que com o céu. Porque tudo aquilo que no inferno será punido existe no meio desse povo que se chama igreja. Para a gente encerrar, eu quero te conclamar como pastor desta igreja e como seu irmão em Cristo Jesus. Que 2026 e o resto dos anos, porque a gente já aprendeu o que é, né? Ser crente para a vida toda. Isso aqui seja mais importante para nós do que qualquer outra pretensão pessoal. De nada adianta. Conversava muito, né, com a Ilana esses dias aí, enquanto a gente estava nas folgas, sobre como é uma loucura, no meu ponto de vista, que as pessoas consigam viver uma vida totalmente
incompatível com a fé cristã e se auto-intitularem crentes. A gente estava conversando sobre um caso de alguém que fez questão de não ficar com a família, de ir para o culto da virada da igreja dessa pessoa, e até aqui não tem problema nenhum, está tudo bem para o culto da virada. Mas a gente percebeu uma inclinação extremamente religiosa, como se ir ao culto da virada abrisse um portal para um ano melhor. Aí saiu do culto da virada, sentou na cadeira da praia e o diabo interior se manifestou. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E aqui está o segredo para isso tudo, tá? Para não gritar, não blasfemar, não se irar demais, não roubar nada de ninguém, não mentir para os outros, né? Para viver na pureza, Versículo 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém?